angústia, sofrimento, solidão. Assim era a vida de Vivian. A psicóloga de 33 anos já foi escrava de uma doença psicológica silenciosa, difícil de ser percebida, mas que é tão mortal quanto a tantas doenças físicas. Vivian sofreu por 13 anos de anorexia. Então, desde a infância fui uma criança gordinha, né? Então, na adolescência também era uma adolescente, mas aí não era gordinha, né? Já era obesa. Então, eu não me gostava na adolescência. A minha autoestima era muito rebaixada. Eu me sentia totalmente rejeitada. Eu resolvi fazer um regime, né? Então, de 89 quilos eu passei para 60 quilos, né? Só que depois, com medo de voltar a engordar, eu perdi o controle e fui buscar um regime aí sem acompanhamento médico. Eu cada vez mais fui querendo emagrecer para poder ter a sensação da aceitação, uma vez que eu já não me amava. Com o passar dos anos, a situação de Vivian foi ficando cada vez pior. A família tentava ajudar de todas as maneiras possíveis, mas sem nenhum êxito. Ficávamos animados porque às vezes ela comia alguma coisinha e que bom. Só que quando a gente levantava da mesa para ir embora, depois de pagar a conta e olhava embaixo da mesa, ela tinha aproveitado a primeira oportunidade nossa e cuspido a comida num guardanapo sem a gente perceber e jogava debaixo da mesa. E aí toda aquela esperança que tinha sido reativada, acho que agora ela melhorou e ela está comendo, que bom. Aí a gente voltava para o fundo do poço de novo. E é triste porque eu como irmã, é uma relação diferente do que os pais têm. Então os pais têm esperança até o fim. E eu tinha amor por ela e de repente me culpava porque eu estava sentindo uma raiva porque ela estava fazendo meu pai e minha mãe sofrer. Quantos termos de risco de morte que ela teve, minha mãe e meu pai tiveram que assinar por conta disso. Para mim era difícil, né, entender que eu estava doente e que teria que fazer um tratamento. Primeiro porque é difícil a gente querer admitir, né, que tem uma doença, e também querer me curar me causava certo risco, porque se eu me curasse, se eu melhorasse, eu engordaria. Só depois de muito sofrimento, Vivian conseguiu encontrar um caminho para se libertar da doença, através do psiquiatra João Lourenço, que tem sido mais que um médico, um verdadeiro amigo e conselheiro. Bom, eu acredito que na vida da gente tudo tem uma função, nada é por acaso, nem por sorte, nem por azar, né? Deus não faz nada errado, tudo serve ao quê? A grande lei do amor, até as doenças. E tudo é um motivo, é uma maneira pela qual a gente vai aprender algumas coisas. Até que chega um momento que pela própria vontade de Deus e pela intercessão de Jesus e dos seus auxiliares, vamos dizer assim, tem um despertar. Normalmente isso acaba acontecendo por intermédio de alguém que nos ama muito, que nos intercede, que a gente pode até estar evocando no meio católico, né? Maria, né, de Nazaré. Talvez acho que o que ela encontrou aqui foi exatamente o que talvez ela não encontrou em nenhum momento, que é o que eu chamo do acolhimento. E aí eu posso falar numa televisão que fala de religião, um acolhimento cristão, né, que não julga, que não condena, né, que observa o comportamento, que orienta e promove, né, vamos dizer assim, permite que a pessoa identifique a sua real e verdadeira necessidade, que no caso dela não era comer, né? E eu pude entender que só estava tendo ajuda, né, de estar viva ainda, porque tinha alguma coisa maior, né? Eu tinha um porquê, né? Infelizmente, muitas anoréxicas morrem, não conseguem, né? Então, se eu estava lá viva, né, o sangue ainda corria nas veias, ainda estava lá respirando, é porque tinha um Deus muito grandão me protegendo, como protege todos nós, né? Estava ali sempre me observando e me dando oportunidade, né? Então eu pude entender que eu era uma filha de Deus, né, que eu era importante, que sim, que eu tinha que me amar. Hoje Vivian está liberta da doença, mas segue com o acompanhamento médico. Mas o grande tratamento, segundo ela, tem sido a experiência do amor. Há 3 anos ela é voluntária no Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, onde se dedica a dar um pouco de atenção e carinho aos pacientes, muitas vezes em estado grave. Eu percebi, né, que só o amor cura. A única coisa que cura é o amor.
eu quis passar isso para alguém, porque eu fiquei me senti tão plena, né, tão completa, tive tanta certeza desse amor, e esse amor é Deus, né, e eu comecei a querer ter vontade de transmitir esse amor para o outro.